Olá, pessoal. Estamos começando o Café na Janela do mês de agosto, né? Nossa formação do mês de agosto. Esta vai ser uma formação específica para Geografia e História. Então, embora o caderno 1, né, esteja indo aí com os estudos orientados para a recuperação de carga horária de História, Geografia e Ensino Religioso, tem uma formação específica de Ensino Religioso que você pode aproveitar também numa outra gravação que está também disponível. Então, este café vai ter o seguinte caminho, a seguinte trilha, né? Primeiramente, vamos apresentar aqui as propostas de História e Geografia, então é importante até para tentar fazer alguns links em sala de aula. A ERER, que consta ali nos cadernos. A adaptação, como pode, algumas sugestões que a gente vai aqui propor, né, possibilidades para que esse caderno possa ser utilizado, né, como pode ser feito essa recuperação da carga horária com estudantes do grupo de inclusão escolar, possibilidades para além dos cadernos, né, o que a gente pode fazer em sala de aula a partir dessas temáticas trabalhadas nos cadernos, hábitos de estudos e estilos de aprendizagem. Então, eu noto que os estudantes de uma turma X são muito ativos, né? Então, eles são muito sinestésicos. O que a gente pode fazer na nossa prática docente para adaptar a nossa prática pedagógica a esse estilo de aprendizagem desses estudantes, né? Aprendizagens essenciais no contexto pós-calamidade pública. Então, após aí esse período de calamidade, esse período sem aulas, né? O que a gente pode fazer aí para que as aprendizagens mínimas, né, sejam aí desenvolvidas de forma efetiva, de forma satisfatória, né, nos nossos estudantes. E vamos falar também um pouquinho da avaliação da aprendizagem, né. E por fim, já para pensar o próximo mês, a gente vai apresentar aqui as habilidades que farão parte do próximo caderno, né, o caderno 2. Então aqui é um maravilhoso grupo de história, né, esses são os colegas da nossa rede que se colocaram à disposição para a produção dos cadernos, né? São 5 cadernos, né? Então, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, e esses colegas estão fazendo a parte de história. Então, do 6º ano, a gente tem a Fernanda, da Escola João Paulo I, o Felipe Dornelles, da João Palma, tá? Eles vão fazer a parte de história a partir do caderno 2, né? O caderno 1, parte de história fui eu quem fiz. Depois nós temos ali o professor Fábio, lá da Escola Santos Dumont, que fez aí, então, o caderno de História do 7º ano. A professora Maria Aparecida, a Cida, que agora é da Escola Nancy Panceira, né? Que, juntamente com o professor Cleverton, lá da Escola Max, estão fazendo aí, então, os cadernos do 8º ano. E o professor Felipe, da Escola Pernambuco, faz a parte de História do 9º ano. Então, esse grande time aí está compartilhando um pouco da sua excelência, da sua qualidade quanto profissional da educação conosco, né? Então, é algo, até pensando na experiência que a gente teve na pandemia, fazer toda uma rede, planejar, pensar como desenvolver as habilidades essenciais, né? Não seria um desgaste muito grande. Nós temos hoje em dia professores que perderam tudo, perderam até os seus dispositivos, às vezes também não perdeu, a sua casa não foi atingida, mas o seu material, o seu notebook estava na escola, né, e a escola foi atingida. Então a gente sabe que até mesmo quem não foi atingido não voltou não voltou normal, né? Não voltou bem, né? A gente acaba sentindo muito isso, então é um esforço tanto da Secretaria de Educação quanto desses colegas, né, para tentar aí apoiar o grupo docente de Canoas, né? Então, o caderno 1, pessoal, de História, vem com uma habilidade que seria para trabalhar ali, resgatar as aprendizagens que eles devem ter já desenvolvidos, né? Porque a gente já começa a história do 6º ano por essa parte, né? Então, a atuação do historiador, como a gente faz história, a questão das fontes históricas, né, escritas, né, as materiais e imateriais. É um caderno que traz bastante ligação com Canoas, né, então tem algumas
algumas imagens da própria cidade. O caderno 1 de História do 7º ano traz o Renascimento, o Humanismo. O caderno 1 do 8º ano traz o Iluminismo. Note que esses cadernos têm ali palavras-chave, palavras em negrito, né? Essas palavras, então, são expressões ali que podem ser aproveitadas em sala de aula, né? São conceitos chaves, né? Trazem recursos como imagens, tanto fotografias quanto ali mapas mentais. E aqui temos o caderno do 9º ano, né, que trabalha então a questão do neocolonialismo, da descolonização da África, né? Os cadernos trazem uma linguagem mais leve para o estudante, para atingir, para que todos os estudantes consigam fazer esses cadernos sozinhos, né? Então essa é uma proposta, não ser algo tão com uma leitura muito acadêmica, né, que os estudantes não vão dar conta, né? Então é para tentar atingir as diversas realidades de Canoas, né? E o grupo de geografia, né, também um grupo maravilhoso aqui de geografia. Nós temos a Janice, né, professora lá da Escola Pernambuco. A professora Janice vai fazer, a partir do caderno 2, o 6º ano, né? O 6º ano de geografia foi feito por mim. O professor Pablo, da Escola Gonçalves Dias, já está aí fazendo, então, a parte do 7º ano. A professora Luísa, que é da General Neto e da João Palma, ela fez, então, o 8º ano de geografia. E eu, que sou aqui da Escola de Formação, né, na SME, e da Escola Irmão Pedro, fiz o 9º ano de Geografia. Eu também fiz todas as etapas de ensino religioso, né, ali, que daqui a pouco eu vou comentar brevemente. Então, o do 6º ano, também pensando no que são os conceitos que os estudantes já devem ter estudado, né, para ser uma forma também de não ser algo tão novo para eles se sentirem desconfortáveis, né, por não entenderem. Então, vamos resgatar aí conceitos que certamente eles já devem ter visto, né, e fazer essa retomada, né, com eles. Então, aqui, os conceitos básicos da geografia: paisagem, lugar, espaço geográfico, estão trabalhados neste livro, neste caderno, a partir de imagens de Canoas, né? Então, imagens do Rio Grande do Sul, ali também tem Viamão, né? Então, imagens locais, né, para eles irem se familiarizando. Depois, nós temos o caderno do 7º ano, que traz aqui 2 habilidades sobre o território brasileiro, uma relacionada à localização do território brasileiro na América do Sul, no mundo, tá? E uma outra sobre uma habilidade que aqui a gente está trazendo a questão da formação e expansão do território brasileiro, né? Como ele se formou e como ele cresceu, como ele aumentou de tamanho, de extensão, chegando a ser o 5º mais extenso do mundo, né? Então, aqui é uma ideia também de trabalhar o que certamente eles já viram em sala de aula, né? Porque a ideia é que esses estudantes consigam fazer essas atividades sozinhos. O objetivo é a recuperação de carga horária e trabalhar aí as aprendizagens básicas, as essenciais. É diferente do período da pandemia, quando a gente tinha atividades remotas para ensinar, né? Pois não tinha o professor em sala de aula, não tinha o momento da presencialidade. Agora tem esse momento, né? Então, aqui é um sentido de retomada. Por isso, mas vai retomar tudo que é visto? Não, o professor dá aula, né, de segunda a sexta ali, está dando aula, né, toda semana. Esses cadernos não são semanais, então a gente não vai retomar tudo que o professor está dando em aula, né? Depois aqui nós temos a habilidade do 8º ano, que é aquela habilidade criada aqui por Canoas, que é sobre a regionalização, as diversas formas de dividir, de regionalizar o espaço geográfico mundial. Notem que esses cadernos das ciências humanas, eles vêm mais ou menos na seguinte estrutura: 2 páginas de texto com recursos visuais, mapas, gráficos, né? Uma página de retomada, que é ali o que eu aprendi, traz ali, então, uma página com os conceitos principais e uma página com 5 questões. Por que essa estrutura, né? Os colegas estão aqui fazendo um trabalho de qualidade, né? Então, certamente esses textos vão ajudar muito
os professores da área das humanas no próximo ano letivo, né? Então, eles podem ser utilizados no próximo ano letivo, até mesmo em sala de aula. Esse material não é para ser usado em sala de aula. Vou pegar o caderno, a gente vai fazer isso hoje em 2 períodos, em 3 períodos, 4 períodos, não. Isso aqui é uma recuperação de carga horária, então uma carga horária além da que ele tem no presencial. Mas no ano que vem pode ser utilizado, né? Então o que dá para fazer? Tem 2 páginas de texto, dá para imprimir em folha as 2 páginas numa só, então é bem fácil, né, para poder utilizar isso em sala de aula. Eu quero utilizar os exercícios. Está em uma página só, então é bem fácil imprimir. Não vai dar para imprimir 10 páginas, né, para todos os estudantes novamente, né? Vai ficar bastante caro para as escolas, né? Mas essa estrutura, eu vou usar só os textos, vou usar só a atividade, é mais fácil. Então, é uma estrutura que também segue para que isso seja utilizado no próximo ano letivo, né, pelos colegas. Lembrando que a área das humanas tem uma característica em comum, não só aqui em Canoas, como no Brasil, né, que os professores de história, como são só 2 períodos, acabam complementando a carga horária com geografia, e os de geografia com história. Então, também é uma forma de apoiar esse professor que está dando aula de um componente que não é o da sua formação, mas que é importante ele complementar a carga horária dessa forma, pois assim ele fica em uma escola só, consegue ali trabalhar com os estudantes, né, e não fica na hora do almoço se mobilizando a ir para outra instituição de ensino, né. Então, mais ou menos segue essa estrutura para que não seja um material usado somente em 2024 e nunca mais. Tá? A mesma coisa, a gente não está trabalhando aqui de forma integrada, por um tema gerador, que é exatamente para que isso não se perca. Né? Por exemplo, trabalhar as humanas com os Jogos Olímpicos é perfeito, mas no ano que vem daria para usar esses materiais, será? Né? Então, pensando na especificidade das humanas, porque outras áreas é mais fácil ter o professor ali daquele componente sendo habilitado, formado por aquele componente. Tá? E o 9º ano tem aqui uma habilidade que fala sobre as características físico-naturais da Europa, Ásia e Oceania. É uma habilidade extraída, está no RCC, né, mas ela foi extraída da BNCC, que pensa, além de trazer essa questão dos componentes físico-naturais, ou seja, não trabalhar só clima, só vegetação, só hidrografia, só relevo, tudo separado, mas sim eles conectados, porque no mundo a gente está num relevo, sentindo o clima, né, os recursos hídricos próximos, a vegetação ali presente, então é tudo junto. Além disso, também vem nessa perspectiva de trabalhar as características dos continentes, né, de uma forma única ali, né, não separado, primeiro trimestre Europa, segundo Ásia e terceiro a Oceania, né, trabalhando essas características naturais como se fossem planetas diferentes, né. Então, quando a gente foi aqui elaborar essa parte, era para relacionar clima e vegetação, só que ficou muito grande, e a gente não quer que seja um caderno pesado, que um estudante leve como castigo, mas não, que ele leve como uma tarefa de casa, que ele tenha condição de fazer, que não seja algo ali sacrificante para ele, mas pelo contrário, né, até mesmo prazeroso, né. Então, aqui coube apenas a parte de clima, e por isso o próximo caderno, né, vai ser a continuação, vai ser a parte que relaciona o clima com a vegetação. Tá? Então, aqui, como identificar o clima de um lugar? Também vem numa ideia de trabalhar como trabalhar a geografia física, que às vezes alguns professores não têm tanta... preferem a área das humanas do que a parte física, né? E aí, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma lista de relevo, uma lista de rios, uma lista dos tipos de clima, tipos de vegetação. O que eu faço com a geografia física, né? Então aqui, e depois mais adiante eu vou comentar com mais detalhamento, proposta, né, de como trabalhar a geografia física. Tá? Então aqui, como identificar o clima de um lugar, independente se esse lugar é aqui o Brasil, é Canoas, o continente americano, o europeu, né, tem uma forma, né, o texto ele traz uma forma bem fácil de fazer essa identificação dos climas. E antes de, então, entrar aqui na parte de História e Geografia, eu trago aqui para vocês que existem box, né, umas caixinhas.
Nós temos a da ERER, Educação para as Relações Étnico-Raciais. Nós não temos habilidades específicas, até porque a ERER não é para ter uma lista de conteúdos, mas sim o que perspectiva dos conteúdos que eu estou trabalhando, né, dos objetos de conhecimento que eu estou trabalhando, das habilidades que eu estou explorando em aula, que eu posso linkar com questões da ERER. Por exemplo, estou trabalhando teóricos, tá, mas que teóricos indígenas, negros, eu também posso trabalhar naquele assunto, né? Onde está a perspectiva do negro, a participação indígena, né, nesse assunto que eu estou explorando. Então tem que ser algo natural. Por exemplo, no livro do 6º ano, estava falando sobre fontes históricas imateriais, e traz como exemplo a dança, né? Então, eu poderia ter trazido aqui o samba na parte da área, mas eu trouxe a questão do Haiti, porque é importante que nos cadernos, e até mesmo o professor em sala de aula, faça links com o Haiti, a Colômbia, a Venezuela, pois Canoas tem muitos imigrantes haitianos, colombianos e venezuelanos. Então é importante que esse estudante imigrante se identifique, se enxergue, se perceba também no currículo escolar, pois não é um haitiano estudando aqui, é um estudante nosso, que tem como, dentre as suas várias características, ser haitiano. Então ele também tem, assim como a gente diz que aquele estudante negro, aquele estudante de inclusão, aquele estudante branco, aquele estudante urbano, aquele estudante rural, aquele nosso estudante precisa se perceber, fazendo parte do nosso currículo escolar, os imigrantes também devem estar incluídos nisso, né? Essa questão da interculturalidade. No caderno do 9º ano, ali também tem a questão do pan-africanismo, né? Então, uma situação que nos deixa bastante felizes, assim, bastante contente, eu me coloquei à disposição, nós temos também a Cida, a Fernanda Brabo, aqui nesse grupo de trabalho de humanas, que tem um pouco uma caminhada maior, né, na questão da ERER, e a gente se colocou à disposição para fazer esses links, né? E, naturalmente, nesses cadernos 1, os colegas foram fazendo os links da ERER, né? Então, eles apresentaram, aqui tem um link que eu posso fazer. Então, às vezes aparece em geografia, às vezes aparece em história, depende aí do assunto. A mesma coisa em ensino religioso, tem um box ali, uma caixinha, né, fazendo o link com algo que está sendo falado. Então, na parte que falava da paisagem, né, trazendo os elementos naturais e culturais, trouxe, então, que elemento cultural de Canoas eu posso trazer? Né? Ou seja, um elemento feito pelo ser humano, né? Trouxe aqui o santuário sincrético de Canoas, né? Então, linkando com a questão da liberdade religiosa, que é uma habilidade a ser desenvolvida nas aulas de ensino religioso. Com relação ao livro do 8º ano, em geografia falava sobre as desigualdades socioeconômicas, né? Então, trouxe aqui um link para ensino religioso, revelando aí como a desigualdade, né, tentando humanizar esse conceito, né, de desigualdade, trazendo aqui um caso de São Paulo, por exemplo, que numa mesma cidade tem uma parte que tem uma expectativa de vida de 59 anos, e na mesma cidade tem ali de 82 anos, né? Então, a expectativa de vida, né, atinge as condições de vida, coloca em risco a vida humana, né? E só que, diferentemente da ERER, o ensino religioso tem, né, as suas habilidades específicas, né? E os cadernos estão sendo feitos a partir dos marcos de aprendizagem. Nos marcos de aprendizagem, o ensino religioso vem dividido em 2 blocos, né? Habilidades de 6º e 7º e habilidades de 8º e 9º. Então, ele não propõe que no 6º só estude 6º, no 7º só estude 7º, porque ele foi elaborado no contexto da pandemia, né? Mas aqui a gente tenta fazer isso, só o 6º tudo 6º, o 7º 7º, mas às vezes, por exemplo, ali, aquela habilidade do 9º ano está no livro do 8º, né? Sobre como as questões de desrespeito à vida aparecem nas mídias, né? Então, como eu posso adaptar esses cadernos para os meus estudantes de inclusão? Então, a gente tem aqui o pessoal da Diretoria de Educação Inclusiva, da SME, está dando suporte aos colegas que trabalham nas salas de recurso, aos colegas TEB, né? Mas principalmente falando com os colegas das salas de recurso para eles serem os multiplicadores nas suas escolas, né?
que essas adaptações têm que ser feitas a partir do plano de metas do estudante. Por exemplo, se um estudante do 6º ano, ele costuma fazer, né, atividades, por exemplo, de 4º ano, vocês podem ir lá no livro do 4º ano, no caderno de estudos orientados do 4º ano, pegar atividades para esse estudante fazer, se isso está no plano de metas dele. Tá? Eu posso pegar esse caderno aqui do 6º ano e adaptar. Eu vou trabalhar só com os textos e eu vou criar ali 1, 2, 3 atividades, 5 questões, enfim, de acordo com o nível do estudante, né? Vou fazer ali uma adaptação a partir do texto, tá? Eu acho que é um pouco demais, eu vou pegar aqui a temática e vou elaborar uma atividade. Então, isso é de acordo com cada realidade, né? Cada situação. Então, vocês que devem conversar com a supervisão, orientação e a sala de recursos para pegar essas orientações, né? Não é nada diferente do que vocês fazem. Se vocês dão uma aula de um jeito para aquele estudante, né, e dão tarefas de um certo, com tal adaptação, o caderno vai ter que seguir essa mesma linha, né? O caderno não pode fazer de conta que esse estudante não tem uma adaptação curricular, tá? Então, a dica é o plano de metas, né? Então, aqui eu coloco, né, algumas sugestões, né? Cuidar da quantidade de leitura, de atividades enviadas, né? Então, esse estudante que ele faz um número X de atividades em aula, ele não pode ir com um monte de atividades para casa, porque tem 2 semanas para fazer. Não, é de acordo com o que ele faz em sala de aula, né? É uma atividade de recuperação de carga horária, então não precisa estar no caderno, né? Estar no caderno pode ser uma atividade que vocês vão criar, que vocês já têm pronto e querem dar. O que precisa estudante levar é uma atividade de recuperação de carga horária. Qual atividade, se vai ser desse caderno ou uma outra, isso fica a critério do professor, porque vocês conhecem os estudantes mais do que ninguém. Tá? Vocês podem criar até mesmo por área do conhecimento. Então, vai lá um número X de atividades, que é o que esse estudante consegue fazer naquele período, né? Então, esse estudante vai levar por área tantas questões ali, tantas atividades, né? De acordo com o que ele consegue realizar. Então, pode ser feito também por área, né? Como os cadernos aqui são. Se alguém quiser aí, eu acho que algumas dicas para a inclusão, tem um vídeo no YouTube, né, no canal Formação de Professores ISME, Prefeitura de Canoas, que é uma formação de ensino religioso de setembro do ano passado, de 2023. Se chama Autismo e Inclusão Escolar. Né? É feita com a professora Marielle, da Escola Leonel, e com a professora Melissa, da Escola Teodoro. As 2 professoras trabalham na sala de recursos, né? Tem aí um longo estudo sobre a inclusão escolar, e elas dão dicas de trabalho, né? Trabalho, de adaptação. Era uma formação de ensino religioso, mas o viés que foi dado foi ciências humanas, né? Então, história, geografia, ensino religioso. Tem muitas dicas aí boas para fazer essa adaptação. Tá? Possibilidades, então, o que a gente pode fazer aí a partir desses cadernos, né? Então, analisar as habilidades. Então, ali, vocês têm o caderno do professor, lá atrás traz ali para vocês as habilidades que estão sendo vistas, né, no seu caderno, no caderno 1. Então, analise essa habilidade. Vai lá no RCC, vai lá na BNCC e percebam qual é o objeto de conhecimento, qual é a unidade temática, né? Para ver o viés que está sendo dado, né? E que vocês poderão aí dar continuidade em sala de aula. Vocês podem explorar essa temática em sala de aula, não tem problema nenhum, não pode usar o caderno, né, em sala de aula, mas pode explorar as temáticas em sala de aula, né, trabalhar com as dúvidas, né, e falar para os estudantes, a dúvida tem que vir na forma de pergunta. Que perguntas vocês têm aí a partir desses cadernos para a gente explorar em sala de aula, né? O professor André Nestor Kercher, lá da URGS, ele fala, né, o professor deveria ir mais vezes com um caderno de questões em branco, né, porque a gente leva as perguntas que a gente quer, que a gente acha que sejam importantes para o estudante, e ele tem que responder. Mas poucas vezes, até mesmo
pela demanda, né, a gente leva o caderno de questões em branco para eles trazerem as perguntas, né, e a partir delas a gente construir as nossas aulas. Então, também é uma proposta aí, né. Aproveitar, né, essas atividades extras. Então, no caderno de humanas, no final, lá no caderno do professor, tá? Então, isso não aparece para os estudantes. Os estudantes, eles levam 10 páginas. Mas aí vocês vão olhar que lá no caderno do professor tem, às vezes, a página A, página B, página C, que são atividades extras, que vocês podem ou não utilizar, tá? O que são essas atividades? Às vezes tem aqui alguma atividade nossa, aqui dos criadores aqui, né, dos cadernos, que a gente quer compartilhar, tá? E daí a gente colocou lá no final, e vocês poderão ou não utilizar em sala de aula, vocês poderão adaptar, fazer o que vocês quiserem, né? São sugestões ali, né? Então vocês podem aproveitar essas atividades. Estas extras vocês podem utilizar em sala de aula, não tem problema nenhum, tá? Elaborar pesquisas a partir de uma pergunta-problema. Então, às vezes ali tem é sobre desigualdade social. Por que desigualdade social? Por que há essa diferença, expectativa de vida em São Paulo, né? Se é a mesma cidade, né? É uma pergunta, problema que pode gerar uma pesquisa e a turma inteira pesquisar com o professor, né? Essa situação, problema aí, essa pergunta de pesquisa, né? Abordar a temática de forma prática, lúdica, diversificada, eles estão levando de forma teórica, mas que outras formas a gente pode abordar em sala de aula, né? Por exemplo, eu quero abordar esse assunto em sala de aula, achei bem importante um assunto que foi lá abordado num caderno. Eles estão levando um xerox. Daí eu vou usar em sala de aula um xerox também, com outro texto e outras atividades. Daí a gente tem que ver, né, como é que essa proposta vai se dar, porque senão fica um mesmo, né? Então, tentar abordar por outras estratégias, né? Porque essa da folha impressa, embora não tenha ali a mediação direta do professor, ela vai atingir aqueles estudantes que se adequam, né, que estão familiarizados com essa estratégia, mas os demais que não conseguirão desenvolver as habilidades, né, através dessa estratégia, precisam de estratégias diversificadas, né. Outra questão aqui, aproveitar as palavras que estão destacadas, elas são conceitos principais, então fazer atividades a partir dessas palavras, né, oportunizar atividades coletivas, eles vão estar fazendo sozinhos, né, então, quem sabe, então, fazer alguma atividade em grupo, né, desenvolver outras habilidades dos marcos de aprendizagem, né, então nós temos os marcos, e aqui são 5 cadernos, então a gente vai acabar desenvolvendo um número X de habilidades, né? Lembrando, não é como na época da pandemia, que era para ensinar os estudantes esses objetos de conhecimento e habilidades a serem desenvolvidas, né? Mas, na verdade, aqui é uma tarefa extra, né? Tarefa de casa, uma continuidade da sala de aula, né? Então, o professor pode, esperamos que sim, né, que ele aborde as demais habilidades dos marcos de aprendizagem. Só fazendo, então, aqui também um complemento, não há necessidade de desenvolver todas as habilidades dos marcos de aprendizagem neste ano, né? Então, a premissa, e quem participa das formações já me ouviu falar várias vezes essa expressão, que é respeite o tempo de aprendizagem dos estudantes. Então, às vezes a gente fica ansioso, a gente quer ali trabalhar todas as habilidades, todos os objetos de conhecimento, mas não tem tempo, né? Então, tem escolas que voltaram em junho, tem escolas que voltaram em agosto, então não dá para correr, né? E só apresentar para o estudante ele não desenvolver nenhum conhecimento, nenhuma habilidade. Então, respeitem o tempo de aprendizagem dos estudantes. O que não der dos marcos de aprendizagem neste ano, anote e para o próximo professor, né, no ano seguinte, desenvolver essas habilidades antes de desenvolver as habilidades dos marcos de aprendizagem do ano seguinte, tá? O importante é desenvolver conhecimentos não na questão da quantidade, mas sim da qualidade, né? Então, esteja atento às estratégias que se encaixam ao perfil dos seus estudantes. Aí eu tenho uma turma
que passar vídeo sempre é um horror, porque eles vieram da pandemia muito desatentos, eles ficavam em casa, então qualquer barulho eles olhavam para o lado, o gato, a televisão, o cachorro, um carro, eles voltaram super desatentos, e agora nós tivemos aí esse período de calamidade pública, por conta das enchentes aqui em Canoas, né, no mês de maio, então eles, quando eles estavam parando, se perdendo um pouco essa desatenção, agora voltou tudo de novo, e eu vou passar um vídeo, um filme de 2 horas, que lá em 2019, 2018 eu passava e sempre dava certo. Será que seria, né, coerente isso, né? Pois o que a gente percebe, a gente ouve em diversas partes do Brasil, tanto na rede pública quanto na rede privada, é que os estudantes estão com um nível de desatenção muito grande. Então, um filme é bem difícil, né? Conseguir trabalhar com os estudantes. Então, às vezes um vídeo mais curto, mais direto, com pausas, com alguma coisa para fazer um registro, né? Então, seria mais coerente, né? Então, tentar ver o que se encaixa, né? Porque senão a gente fica falando, a turma tal nunca presta atenção na aula expositiva, a turma tal nunca faz a leitura do livro, a turma tal nunca assiste filme, mas mesmo notando que não dá certo, a gente insiste nas estratégias, né? Aqui, utilize a sala de aula para que os estudantes estejam pensando, criando e convivendo, em vez de copiando ou repetindo, né? Então, às vezes, tem escola que tem lá, não tem cota de xerox, a escola consegue fazer cópias para os professores. E daí tu vê os estudantes copiando o quadro, mas não é copiando porque é uma informação importante, é um esquema, são tópicos, tem ali uma intencionalidade, é copiando porque é para copiar, né? Então, às vezes perde-se lá um período e meio copiando um texto, e daí o estudante está só copiando de forma mecânica, não está pensando, refletindo, ali discutindo com os colegas, convivendo, sendo criativo, né? Tem uma série de habilidades que ele poderia estar explorando durante essa 1h30 que ele perdeu copiando. Então, escrever no caderno é de suma importância. Escrever é de suma importância, desenvolve muitas habilidades e abre caminho para muitas outras, né? Mas ele pode escrever resolvendo situações, problemas, resolvendo atividades, né, fazendo atividades em grupo, tá? Então, um texto em xerox, um texto tem no livro didático, né? Para as escolas que têm livros, né, por conta das enchentes, muita escola perdeu o seu livro didático, né? Então, temos que cuidar, às vezes, né? Será que esses resumos longos são importantes para os estudantes ou são importantes para mim, né? Porque às vezes ali é um resumo, traz tanta coisa para eles e que não se encaixa o perfil deles, né? Então, será que seria uma estratégia que atinge muitos desses estudantes ou atinge uma parte dos estudantes, né? Então, será que não seria resumo e mais outra estratégia, né? Aqui do quiz eu vou falar mais para frente, tá? Uma das questões aqui, pessoal, que eu trago é dos hábitos de estudos. Eu fiz uma pesquisa de mestrado com professores de geografia aqui da nossa rede, e um professor citou algo que eu achei muito interessante. Ele, no primeiro trimestre do ano passado, de 2023, os resultados das suas turmas não foram resultados muito positivos, muito satisfatórios. E ele viu que era a questão dos hábitos de estudos. Não estudam em casa, em sala de aula não sabem estudar, não sabem como aprendem, não tem nem a postura, não tem uma rotina, né? E daí, por mais que tu fizesse N estratégias diferentes, eles não estavam estudando, né? Então, as notas estavam lá embaixo, né? Tanto olhando por um foco quantitativo quanto qualitativo. Então, o que esse professor fez, né? Resolveu não avançar nas próximas habilidades, objetos de conhecimento. Por quê? Porque se as notas estão baixas, estão sinalizando que os estudantes não aprenderam, né? E se eles não aprenderam, não adianta a gente, nota está baixa, próximo trimestre, próximos conteúdos. A gente precisa desenvolver essas habilidades não consolidadas, né? Então, o que esse professor ele fez? Ele relata ali, né, que ele perdeu um mês e meio, que foi desgastante, né? Não foi fácil, mas ele foi ali firme na questão de criar uma rotina
desenvolvendo hábitos de estudos, porque ele percebeu que além dessas habilidades não consolidadas, os estudantes não aprenderiam os próximos conteúdos, né? Os próximos objetos de conhecimento, as próximas habilidades não seriam desenvolvidas. Então, não adiantaria nada trocar de assunto, né? Então, a partir disso, eu nem uso o termo perder o tempo, né? Porque, na verdade, ele investiu 1 mês e meio e os resultados do segundo trimestre foram muito melhores do que o do primeiro trimestre. E hoje ele estava dando aula, então, hoje não, lá no ano passado a pesquisa, né, estava então dando aula com mais tranquilidade e vendo resultados melhores, né. Então, são percepções ali que o professor foi fazendo, outros professores também citaram a questão de a prova não ser a metade ou mais do peso, mas sim mais um instrumento, então, trabalho, prova, isso, aquilo, ter o mesmo peso, né, porque ela não diz mais do que outros instrumentos se o estudante aprendeu ou não. Então, são caminhos aí que tem professores da rede aí experienciando e tendo resultados positivos, né? Dias atrás eu assisti uma formação da psicóloga Andréa Gonçalves, ela tem até um canal, uma página no Instagram que é Qualifique BR. Ela é uma psicóloga, ela estava falando sobre hábitos de estudos. Ela iniciou a falar dela dizendo que hábito é quando a gente faz algo sem esforço, algo natural. Então, o hábito de estudo seria uma forma pessoal de estudar, que a gente desenvolveu, a gente estuda sem que aquilo seja algo de esforço, de sacrifício, porque o nosso cérebro funciona para que a gente não tenha desgaste, que a gente não se sacrifique, né? Então, o que ela acaba trazendo, né? Que a gente precisa fazer os estudantes ali não estudarem mais. Tu precisa estudar mais, precisa estudar mais, precisa estudar mais, mas sim estudar melhor, né? Por exemplo, eu trabalho na EJA, aqui na rede municipal, e ao entregar os resultados do semestre, eu conversando com uma família, né, de um estudante, eu disse, aqui tem uma nota, né, a nota tá baixa aqui, né, e a mãe disse assim para mim, então ele precisa estudar mais em casa, é isso? Eu disse, não, ele precisa vir à aula. As notas decaíram por conta, né, daí a gente usa conceitos, né, os conceitos ficaram tão inferiores por conta de que ele parou de vir, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, né. Então, do meio para o final, ele começou a ficar mais faltoso. Então, quando ele vem, ele produz muito, né. Então, não é uma questão de estudar mais, mas sim estudar melhor, né. Ela cita também a questão de estudar, que estudar não é algo biológico, algo que a gente nasce sabendo, né. Então, por isso a gente precisa tentar mostrar para os estudantes como aprender, como que ele aprende, né. Então, cada um de nós aprende de uma forma diferente, né. E ele precisa começar a ficar atento do que está dando certo, né. Então, às vezes, tem estudantes que falam, mas hoje em dia o jovem, ele ouve música, ele ouve TV, ele vê TV, ele está no celular, ele está no computador, não sei o quê, e ele consegue estudar. Mas não é para todo mundo, né? Isso aí tem jovens que conseguem, mas como tu consegue, né? Como tu aprende, né? Então, aqui são a questão dos estilos de aprendizagem, né? Na internet até tem uns testezinhos, né? Que daí não tem a intervenção, a mediação de um profissional, né? Mas às vezes ajuda ali para o estudante se perceber, né? Alguns testezinhos para tu descobrir se tu é mais auditivo, visual, sinestésico, né? Dá para tentar ver com algum setor de psicologia, para tentar, de alguma universidade, alguns estagiários, para irem nas escolas fazerem esses testes, né? É bem facilzinho, assim, tem algumas palavras, eles vão destacando as palavras que se identificam, e depois eles fazem ali um cálculo e dá o percentual, se tu é mais auditivo, mais visual ou mais sinestésico, né? Então, e uma situação que ela aponta, que ela apontou nessa palestra, é que 20% do nosso resultado numa prova vem da nossa inteligência, né? Então, às vezes a gente ouve, fulano é muito inteligente, mas a questão da inteligência, que é muito importante, não é tanto do resultado, porque ela diz ali, né, que 20%, segundo a pesquisa que ela apresentou lá, a questão é que aqueles estudantes sabem como fazer uma prova, sabem como estudar, sabem como responder as questões, se portar em sala de aula, né? Então, a partir disso, vem resultados positivos. Então, não é uma questão só de inteligência, mas sim do saber estudar, né?
Então aqui, né, o visual, né, aquele que vai aprender olhando, né, ele precisa de imagens, né, ele grava essas imagens. Tem o auditivo, então o auditivo é tanto na escuta de quem está falando, de um professor, quanto até da sua própria fala, quando ele fala e ele se ouve, ele grava o que ele ouviu, né. E o sinestésico, que tem a ver com o movimento, né, e daqui são experiências físicas mais práticas. Então, o que acontece, ó? Os estudantes visuais, né, embora eles gravem as imagens vistas em aula, esses estudantes precisarão ter aí alguma forma de registro, né? Então, eu vou usar um Canva, um PowerPoint, né, alguma projeção e vou dar uma aula expositiva, né? O estudante visual, ele vai gravar algumas imagens, tudo, mas ele precisa registrar isso, né? E então, não dá para a aula ser apenas de observação, né? Não só para o estudante visual, mas para o auditivo e para o sinestésico, precisa ter um momento de registro, né? Falando da desatenção dos nossos estudantes, se a gente faz pausas para anotar uma frase que é importante, né? Por exemplo, eu estava trabalhando, acho que era teoria da transição demográfica na Europa, enquanto a gente estava ali analisando o gráfico, até aqui tem o gráfico, né, da transição demográfica, a gente veio fazendo alguns registros, né, como era o crescimento vegetativo, como era a natalidade, a mortalidade, né, o que poderia ter provocado essa redução da mortalidade. Então, alguns registros do que é importante. Assim como o estudante visual, ele vai lembrar da letra que fez, da cor da caneta, às vezes lembra da letra do professor, lembra da roupa do professor, né? Ele grava essas imagens, ele grava o que ele vê, o auditivo vai gravar aquilo que ele ouve, né? Obviamente. Então, algumas estratégias importantes para ele, quando ele estiver estudando em casa, por exemplo, gravar áudios, pode ser por algum aplicativo de celular, pode ser no WhatsApp, ele gravar e depois ele escutar a sua explicação, né? A explicação ali que ele estava fazendo durante os seus estudos. Tá? Então ele precisa, a leitura dele não é uma leitura silenciosa, porque ele não vai gravar o que ele lê, mas ele vai gravar o que ele ouve, então ele precisa se ouvir durante a leitura, né? Então são estratégias aí importantes para esse estudante. Os estudantes sinestésicos, né? Nós que trabalhamos nos anos finais, somente lá com o sexto ou sétimo ano, a gente nota muitas turmas, né, onde tem uma grande quantidade de estudantes sinestésicos, né? Esses que precisam se movimentar. E são aqueles os primeiros que a gente acaba notando que durante uma aula expositiva, eles vão ficando assim saturados, né? Cansados, né? Daí a gente pensa, meu Deus, a aula recém começou, já está cansado. Mas é porque o corpo, primeiro que o corpo não aguenta ficar tanto tempo sentado, né? Isso é uma das coisas assim que ainda bem tem escolas revendo, né? Por exemplo, é bem difícil a gente notar escolas hoje onde professores, equipe se queixem de os estudantes levantarem nas trocas de período, né? A gente já tem noção que é bom os estudantes levantarem, caminharem pela sala, porque o corpo não aguenta, né? Se nós estivéssemos no lugar deles sentados durante horas, a gente também não estaria aguentando. Então imagine, né, o corpo de uma criança, de um adolescente, né? Então, o corpo do sinestésico ele aguenta menos ainda, né? E a gente nota que ele se mexe para cá, se mexe para lá, ele levanta, ele vai até a lixeira, dele volta, ele abre não sei o que, ele mexe não sei o que lá, ele começa a desenhar, porque ele precisa se movimentar. Então, uma das questões aqui, uma das propostas, né, é a questão dos flashcards, né, que são materiais de estudos, né, e eu acho até bem importante porque nas humanas tem o hábito do resumo, só que às vezes o resumo nada mais é do que uma cópia, né? Então, por exemplo, destaque o livro, quando vê a página inteira está destacada, né? Alguns estudantes, na última avaliação que eu fiz, me mostraram resumos, tinha um monte de coisa que eu nem trabalhei em sala de aula, né? Eu disse, mas quando eu falei de planície aluvial, mas eu fui pesquisar na internet, ouvi no livro, resumi o livro inteiro, sabe, a gente trabalhou o livro todo? Não, então assim, um monte de questões, né, de conceitos, de informações que não são relevantes para aquele contexto, né, de estudo, e eles acabam então fazendo ali, colocando
estudando até além, né? Às vezes se prejudica ali, não consegue, se perde na hora de fazer uma avaliação, porque estudou coisas que não fazem parte daquele contexto. Então, os flashcards, eles são mais objetivos, né? E por isso, força os estudantes a colocarem o que é relevante, né? Isso vai mostrando para eles, assim, o poder de síntese e também tentar focar no que é mais importante. O que será de tudo isso que está sendo dito em aula é mais importante. Uma dica também que pode ser feita para flashcards é a questão da pergunta. Por exemplo, o estudante vai colocar uma pergunta e durante a sua leitura ou durante a escuta da aula do expositivo do professor, ele responde a pergunta, né, e assim ele vai montando o seu flashcard, né. Também é uma estratégia importante, é uma estratégia boa para que seja algo relevante, né, que não seja aí um mini resumo de um monte de coisas que não importam naquele contexto, né. Então é importante a gente explorar isso com os estudantes, né? Eles notarem o que é mais importante. Faço aqui um complemento. Nós das humanas, a gente naturalmente, né, fala bastante. Então, o sinestésico, ele pode ser aqueles estudantes que o corpo está mostrando para nós que a gente está exagerando na fala, né? Tudo é importante em humanas, pessoal. Tudo é importante em exatas, tudo é importante nas linguagens, tudo é importante, né? Eu sou professor de geografia e sempre complemento de carga horária com ensino religioso, todas as minhas aulas de ensino religioso são importantes. Então, tudo que a gente tem para falar, para explorar em aula é importante, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque a aula não é para nós, a aula é para o estudante. Né? E será que esse estudante aguenta essa quantidade de informação, né? E, então, mas essa quantidade é importante, mas será que de uma vez só? Né? Então, às vezes a gente reclama que uma turma está muito agitada, que que a aula foi difícil, mas a gente ficou 50 minutos falando. Né? E quando a gente vai para uma reunião pedagógica e alguém fala 50 minutos, ou até mesmo aqui, ó, numa live, né? Uma gravação, dificilmente a gente fica sentado ouvindo a live. A gente coloca ela e a gente vai se mexendo, a gente vai fazendo uma coisa, a gente pega um café, a gente pega um chimarrão, a gente pega uma bolacha, a gente pega, isso aqui eu achei legal, eu vou anotar, pega um caderno, a gente se mexe, o estudante não. Então, às vezes, o estudante sinestésico está mostrando algo que a turma inteira está sentindo, mas ele, por ser sinestésico, sente muito mais e acaba naturalmente apresentando para nós. Então, a gente precisa tomar esse certo cuidado. Uma outra questão com relação às avaliações, né? A gente fala muita coisa, humanas facilmente consegue fazer uma ligação com o local, com o cotidiano, e daí, nessas ligações, às vezes a gente pensa, nossa, que link importante, isso vai cair na prova. E não houve o registro em nenhum lugar. A gente coloca na prova, o estudante erra, a gente diz, mas na aula tal eu falei, só que não houve registro. Pessoal, a gente faz naturalmente diversos links, diversas relações na nossa aula. É impossível um estudante descobrir qual desses inúmeros links, que às vezes num corredor, às vezes caminhando na sala, às vezes um aluno vem e fala uma coisa, é impossível um estudante descobrir qual desses vários links que a gente fez que vai cair numa avaliação. Então, a avaliação ela precisa partir de registros feitos em aula. Ela não pode ser feita a partir de falas feitas em sala de aula. Um exemplo, eu, estudando para o mestrado, pedi livros emprestados de professores de anos finais. Tá? O que a pessoa, o professor que me emprestou, destacou no livro como informação relevante, informação importante, é diferente do que eu, quando eu estava fazendo a leitura, destaquei. Eu destaquei outros trechos daquela página, tá? Virei a página, tinham lá destaques do professor, eu li, gostei, achei relevante outros trechos. Então, é muito subjetivo tem que saber o que é importante, né? Então, a gente precisa fazer os registros para pontuar, isso aqui é algo que precisa ser retomado depois, tá? Outra questão aqui, esses estilos de aprendizagem, dos sinestésicos, além dos flashcards, né, durante uma aula expositiva que a gente precisa fazer aula expositiva para atingir não só o sinestésico, mas o auditivo, né, os visuais, tá? Mas a gente precisa também fazer então essas paradas para registro, tá?
para tópicos, né? Então, o escrever no caderno, o caderno ele tem que ser um instrumento ali de sala de aula, mostrando, está no caderno porque é importante. Não está no caderno porque a gente anotou, né? Não, está ali porque isso é a base do nosso percurso aqui de aprendizagem. Essa história e geografia tem apenas 2 períodos. Não dá para ser uma aula de informações que estão sendo largadas, né? Tem que ser uma aula daquilo que é importante, né? E que em breve vai ser retomado, né? Não trabalhei no dia 5 e só vai aparecer depois na prova, não. O que eu trabalhei no dia 5 tem que aparecer novamente, de alguma forma, durante o percurso de ensino e de aprendizagem. Tá? Então, uma outra situação aqui. Eu vou trabalhar com livro didático. Estudantes têm dificuldade de uma leitura, uma escrita deficitárias. Né? A gente pode trabalhar, essas aqui são sugestões que eu estou aqui, né, roubartilhando da psicóloga essa Andréa Gonçalves. Né? Trabalhar com subtítulos, né? Trabalhar com as palavras em negrito. Então, pedir que eles criem perguntas a partir dos subtítulos. Né? Então, ele está lá, um subtítulo, por exemplo, A Mulher na Idade Média. Eles criam uma pergunta a partir disso. E a partir da leitura ou da explicação do professor, eles vão depois lá respondendo essas perguntas, né? Então também é uma forma ou então, em vez de subtítulo, as palavras estão em destaque. Também é uma forma aí de trabalhar os conceitos chaves, né? Mostrar o que é mais relevante, o que é mais importante. Tá? Aqui a questão da geografia física, que eu disse que ia comentar, mas eu acho que daqui, pessoal, não é nem só a geografia física. Eu peguei um exemplo da geografia física, mas dá para a geografia humana e dá para a história. Às vezes a gente trabalha algo e fica uma situação meio assim, eles colocaram na prova do primeiro trimestre e nunca mais a gente vai ver isso. E daí, se lá depois no segundo trimestre, lá depois no ano seguinte, a gente vai fazer um link, ó, vocês lembram lá no sexto ano, vocês lembram lá, então, e eles não lembram mais. Mas é porque, gente, realmente, às vezes a gente tem que cuidar, porque nós, como os nossos professores, fomos formados por uma escola que era tudo em caixinha separada, que pouco fazia relação. A gente fez faculdade de disciplinas que eram separadas, a gente fez faculdade de história, as disciplinas eram todas separadas, não conversavam, fez geografia, as disciplinas eram todas separadas, não conversavam, então a gente está envolto a uma educação fragmentada, né? Mas aí, a gente precisa dar uma superada. A gente não vai superar da noite para o dia, mas a gente tem que fazer movimentos, né? Aqui eu trago uma ideia, né, uma proposta, né? Por exemplo, lá no sexto ano, a gente estuda a parte do clima, elementos do clima, fatores do clima. Uma das questões aqui, zonas térmicas, né? Então a gente vai trabalhando, né, a partir das linhas imaginárias, círculos polares, trópicos, né, que elas não estão ali só para a gente colocar na prova, né? Elas estão ali porque elas mostram aonde é calor, aonde é frio e aonde as estações do ano são bem definidas, né? Inverno frio, verão quente e primavera e outono são as transitórias. Então, a partir disso, a gente pode começar a falar para eles, ó, se ali é calor, a planta tem que se adaptar ao calor. Né? Se ali é calor, os climas serão quentes. Né? Então, a gente vai começando a fazer relações, né, para eles pensarem de forma global. Então, não é uma aula de geografia para gravar tipos de clima. Não, é para entender o porquê que o clima ali é quente. Né? E as zonas térmicas podem ser essa base. Né? Então, lá no sexto ano, digamos, trabalhar as zonas térmicas. No sétimo ano, para trabalhar climas do Brasil, zonas térmicas. E daí tu vai relacionar os climas do Brasil a essas zonas térmicas. Aqui é o subtropical, que está, ó, né? Então, fora do trópico, vai ter estações do ano bem definidas, porque está na temperada. Aqui o tropical é quente. Olha a linha do Equador. Lembra que lá no sexto ano a gente estudou que a latitude em relação ao clima, né? A influência da latitude no clima, quanto mais próximo do Equador, mais quente. Então, por isso vai ser equatorial muito mais quente. Então, a gente vai dar uma continuidade. No oitavo ano, estudar questões climáticas da América e da África, vamos partir das zonas térmicas. Aqui vai ser quente porque está na zona tropical. A gente vai indo. Então, não é isso é um conhecimento, não é uma informação do sexto ano. É um conhecimento que vai sendo continuado. Por isso que o caderno do nono ano, que trabalha ali como identificar um clima, está trabalhando nessa perspectiva para que o estudante não precise ter um monte de informações sobre climas da Europa, climas da Ásia, climas da Oceania. Não, né? Ele precisa só entender ali por faixas, né, de faixas térmicas, tá? Depois aqui, ó,
se ele conseguir fazer essa relação, ele consegue responder essa questão aqui. Essa aqui é uma questão da prova do 9º ano, por exemplo, né? Tá? É uma questão da prova do 9º ano. Ó. Zonas glaciais vão ter clima polar, clima frio, por exemplo. Daí lá no clima polar vai ter que ser que tipo de vegetação? Vai ser a tundra ali, e não é uma informação que é do 9º ano. A gente veio estudando, né, as vegetações, né? As vegetações do Brasil no 7º ano, das da América e África. Então, olha só, retomamos as da América, as do Brasil, porque elas também existem na América e na África, e acrescentamos mais algumas, que são novas. E daí, agora, Europa, Ásia, Oceania. A gente retoma que eles viram lá, e daí acrescentamos mais algumas, né? Então, não é uma informação que a gente viu lá no 6º ano e morreu no 6º ano, tá? Depois aqui, ó, outra questão de prova, né, de 9º ano, tá? Questão da natureza da Europa, Ásia e Oceania. Então, ali uma questão, ó, tem uma imagem, né, 4 fotografias do mesmo lugar, né, Paris, em 4 épocas diferentes. Então, desde o 6º ano, ele ouve que estações do ano bem definidas é na zona temperada, né? Então, que zona térmica, qual o tipo de clima pode ser, qual o tipo de vegetação. Eles, lá dentro do 6º ano, eles ouvem falar que na temperada as folhas caem no outono, chega totalmente caducifólia. Então, não é uma informação nova, é um conhecimento que eles vão revisitando, né? Então, imagine como esse estudante vai chegar no ensino médio com uma bagagem, né, bem solidificada, né? Ali, a outra, ó, uma imagem das cerejeiras lá no Japão, que ali fala que o Japão fica numa zona temperada. Então, desenhe como essas árvores vão ficar no inverno. Tá, então, se as folhas caem, se é temperada, as folhas caem no outono, vai ficar sem folha no inverno, né? Então, para ele conseguir fazer isso, tem que ter uma caminhada, não a gente trabalhar por caixinhas separadas, né? Por exemplo, 6º ano, estuda a estrutura geológica lá da Terra, lá no 6º ano, né? Fez esse apanhado ali de informações, essas informações não vão morrer. Quando a gente vai estudar lá o relevo do Brasil, por exemplo, no 7º ano, estudamos lá, por exemplo, a classificação do Jurandir Ross, a gente pode fazer essa relação. Olha, não tem montanha, mas por que não tem montanha? Nós não temos dobramentos. Então dobramentos sempre são as montanhas têm por conta dos dobramentos. Depois a gente estuda lá no 8º ano a América. Então a gente pode atravessar do oeste para o leste. O que a gente vai encontrar? Tá, mas tem placas tectônicas se chocando no oeste, então vão ter dobramentos, vão ter montanhas. Por isso que elas estão ali. Então a gente vai trazendo até conseguir entender. Imagine esse estudante que vai fazendo essa caminhada, como ele vai olhar este mapa da Europa no 9º ano, né? Ele vai ter uma outra percepção, né? Então, os estudantes que conseguem fazer isso, eles já chegam falando, aqui tem dobramento ali, né? Tá muito alto, né? Então, para isso ser natural, para isso ser um conhecimento, numa informação, tem que vir numa linha. Então, a gente precisa construir essa linha. É mais fácil construir na geografia do que na história, né? Porque na geografia, tem ali as unidades temáticas que a gente pode pensar por elas na BNCC. Só que a história não traz essas unidades temáticas, né? Em vez de unidades temáticas, traz conteúdos. Revolução Francesa, independência do não sei o quê, em vez de unidades temáticas. Então, o que eu proponho, né? Deixo de sugestão para os professores de história. Criem as unidades temáticas no seu plano de trabalho. Então, tu vai selecionar as habilidades, digamos, dos marcos de aprendizagem, essa aqui eu acho que também eles podem avançar mais uma aqui, uma ali. Criem as suas unidades temáticas. Aqui eu vou ter alguns exemplos. Relação de poder. No 6º ano tem essas habilidades, no 7º ano essa, no 8º ano essa, no 9º ano essa. Cidadania. Tem essas habilidades. Tempo. Essa aqui, ó, trabalha a questão de simultaneidade, de ruptura, de permanência, 6º ano. No 7º ano, tempo tem a ver com essa. Então, aqui vocês vão linkando, criando essas unidades temáticas para conseguir fazer essa ideia de continuidade do 6º até o 9º ano. Vão trocando as habilidades, vão trocando os objetos de conhecimento, uma hora é Mesopotâmia, uma hora lá Império Romano, uma hora está trabalhando a Idade Média, mas tu vai trabalhando esses eixos.
e isso vai deixar a tua aula de história mais significativa, tá? Eu não estou estudando uma chuva de informações, né, de história, não, eu estou estudando porque eu tenho como, por exemplo, unidade temática, direitos humanos no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono. Então, eu tenho aqui habilidades linkadas para os direitos humanos. Então, eu vou trabalhar essa habilidade por conta do viés, né, no olhar dos direitos humanos, né? Tá? Preocupe-se mais com pré-requisitos do que com muitas informações desconexas, tá? Aqui eu vou mostrar depois lá o top 10 e vai ficar mais fácil entender isso, né? Os pré-requisitos, assim, por exemplo, eu estou trabalhando, por exemplo, idade antiga. Tá, mas tem muita coisa idade antiga, né? O que será que é mais importante? Qual é o próximo assunto? Idade Média. O que de conceitos que surgem, né, conceitos sociais que surgem na Idade Antiga, que eu preciso que esse estudante saiba muito bem, tenha isso muito solidificado, porque isso vai aparecer lá quando a gente for estudar a Idade Média, né? Então, que conceitos tem ali que eu vou precisar retomar, que eu vou precisar que ele saiba para estudar a Idade Média? Porque será que eu preciso que ele saiba lá na idade tal, surgiu isso, 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 e daí tem um monte de informações, e quando o professor fala, você mesmo vai dar lá a Idade Média, tem que retomar um monte de conceitos básicos, porque foram passados de forma rápida, principalmente, né, gente, no sexto ano, que tem muito conteúdo para estudantes tão novos, né, tão sinestésicos, tão concretos, pouquíssimos, né, abstratos, né, temporalmente, né? Então, a gente precisa pegar alguns conceitos e trabalhar bastante esses conceitos, né? Não passar essa aula e já passar para outro, né? Então, assim, 2 passos para frente, um para trás, 2 passos para frente, um para trás, para que esses conceitos sejam desenvolvidos, né? História tem essa questão da abstração temporal, que não é fácil para um estudante de 10, 11 anos está estudando 15 mil anos, não sei quantos mil anos, 3 mil anos, né, antes de Cristo, né? Então a questão é bastante complexa ali em história, né? E na medida que vão passando para o sétimo, para o oitavo, para o nono, daí começa a ficar ainda maior a relação, uma hora estuda mundo, outra hora estuda Brasil, né? Então não é fácil, né? Então por isso menos é mais, né? Não, tentem trabalhar certos conceitos bem desenvolvidos em sala de aula, com diversas estratégias, né? A memorização é ótima, a gente precisa que essa habilidade seja desenvolvida, mas a decoreba não, né? Então, eu preciso... Qual é a diferença, né? Essa memorização tem alguma intencionalidade, né? Eu preciso que eles memorizem isso para conseguir fazer relação com tal situação que vai surgir à frente, ou é só uma chuva de informações que ele tem que lembrar porque vai ter uma prova um dia, depois dessa prova nunca mais a gente vai precisar disso que foi decorado, né? Construa tópicos com os estudantes em vez de textos longos, aqui eu já conversei um pouco com vocês. Aqui eu tenho possibilidades, ó, por exemplo, essa primeira aqui, ó, Organização Econômica da Europa, né? Tinha que trabalhar Organização Econômica da Europa, como que é a economia da Europa. Vou dar mais uma aula expositiva, vou lá na frente, falar. O que eu fiz? Eu peguei, então, era a partir do livro didático, e fui colocando ali, em cada quadrinho, algumas informações. E daí, dei isso em xerox para os estudantes, e eu sorteei, fiz um bingo, sorteei lá, União Europeia, França, protecionismo agrícola, tá? Eu fui sorteando as respostas, eles tinham que escrever a lápis, que eles iam trocar, né? Daí eu disse, ó, tem 16 características aqui, vocês vão ter que acertar no mínimo aí 8 para estar tudo bem, né? Então, em vez de eu dar uma aula na economia da Europa, depois do exercício, fiz ao contrário. A gente primeiro foi aqui, eles foram fazendo, e depois, na hora da correção, eu ia explicando. Porque daí tinha tanta questão de querer saber a resposta certa, e daí isso ajudava a focar na minha explicação, né? E com isso, então, eu expliquei toda a economia da Europa para eles a partir dessa atividade, né? Outra questão aqui, ó. Fiz essa atividade do lado com a EJA, aqui na rede municipal, tá? Um 8º ano. Estudando o Brasil Império, depois que a gente estudou ali, eu dei imagens e dei numa folha algumas, como se fossem subtítulos ali, né? Como se fosse a legenda, né? Então, a abdicação de Dom Pedro,
Guerra dos Farrapos, embranquecimento da população brasileira. Eles tinham, então, cada aluno pegou uma imagem ou uma dessas frases, né? Eles tinham de, na sala, se levantar e conseguir unir a imagem até a legenda, né, a explicação dessa imagem. Então, foi num dia que eu dava aula, os 4 períodos para a turma, então, a noite inteira, e eles já estavam cansados, né? Então, o que acontece? Eu precisava fazer uma atividade que eles fossem se levantar, né? E essa atividade deu muito certo, e foi muito certo também pelo fato de que eles começavam a criar hipóteses. Eu acho que é essa, porque isso, olha aqui, ó, ele tá criança aqui, então aqui pode ser o golpe da maioridade, aqui não, aqui acho que são os regentes. Então eles foram pensando ali o que seria, e a gente colocou a imagem, a legenda em cima do quadro, e isso foi utilizado pelos estudantes nas aulas seguintes, né, como ali um material de consulta. Uma outra atividade aqui é uma trilha, né, do Dom Pedro I ao Dom Pedro II, e daí eles tinham de destacar ali o que fazia parte do período Brasil Império. Então tem ali informações do Brasil pré-colonial, do Brasil colonial, né, América Portuguesa, e tem informações também do Brasil República. Então, essas eles não podiam, então, destacar ali, né. Rodrigo, eu sei que o estudante às vezes tem dificuldade com o livro didático, mas eu tenho algumas editoras que mandaram uns livros pelo PNLD, de livros já voltados para quem passou pela pandemia, então livros com uma linguagem mais direta, né, uma linguagem mais próxima do estudante, e eu acho importante trabalhar isso com os estudantes, né, a desenvolver habilidades de leitura e compreensão do livro didático, porque ele é uma fonte importante de pesquisa para o estudante. Então, eu posso trabalhar, mas antes de eu já dar os exercícios do livro, eu posso criar os exercícios para o estudante ali pesquisar, né? E daí eu vou vendo, tá dando certo, eles estão dando conta, tá, agora eu vou trabalhar os exercícios do livro, mas eu vou escolher os exercícios, não são todos os exercícios, né? Quais exercícios tem a ver com a minha intencionalidade, com a habilidade que eu estou explorando, com a linguagem com que os estudantes dão conta, tá? E daí aqui, pessoal, a gente tem que pensar na avaliação da aprendizagem, né? A avaliação da aprendizagem, porque assim, a gente precisa pensar que os estudantes, eles não têm culpa da pandemia, eles não têm culpa das enchentes, né? E eles não podem ser penalizados. E às vezes a nossa ansiedade por querer trabalhar muitas habilidades, né? Muitos objetos de conhecimento, não respeita o tempo de aprendizagem, né? Como eu disse, né? Não é por uma maldade do professor, mas sim porque a gente foi preparado dessa forma, né? Então, o que acontece aqui? Eu trago, já trouxe em outras formações, esse conceito de avaliação da Jussara Hoffmann, que é a avaliação, é uma reflexão transformada em ação. Então, eu acho que isso aqui é um principal, né? Eu sempre digo, eu tenho que tatuar isso, né? Porque é isso, a gente vai avaliar para que os dados coletados gerem uma reflexão e não morra aí. Tem que ser transformado numa nova ação, num novo percurso, né? Então, e a gente pensar, até o Lucchesi fala bastante isso, sobre a realidade. É o aluno de hoje, o Lucchesi diz, né? A gente tem que pensar, esse estudante de hoje, ele tem condição de atingir, ele dar conta dessa avaliação, ele dar conta dessas atividades que a gente está propondo. Mas eu sempre fiz isso. Tá, mas é o estudante de hoje, né? Então a gente não medir por cima e querer que o estudante salte do nada, né? O que ele dá conta, né? Então eu posso ser, mas Rodrigo, eu tenho uma turma bem mesclada, então assim, eu tenho estudantes que não desenvolveram o básico, estudantes que têm muito potencial ali, eles querem isso, querem aquilo, querem sempre mais. Tá? Durante a tua aula, tu vai trabalhando, vai trabalhando para que todo mundo progrida, né? Todo mundo progrida desta forma, né? Mas na avaliação, não dá para ser feita a avaliação pensando nesses que tiveram acesso a aulas remotas, que não foram atingidos nas enchentes, né, que tem ali toda uma estrutura socioeconômica, né, que garanta que eles deem conta de tudo isso. A avaliação tem que ser nivelada para que todos da turma consigam dar conta dela, né? Então, o estudante que não teve acesso a recursos da pandemia, que perdeu a casa, né? Esse estudante não pode ser penalizado, né, pela sua condição de vida atual, né? Então, a avaliação não pode ser
vai lá, salte e dê conta disso, né? Então, pensem bastante nisso, uma avaliação para a realidade, né? O acompanhamento de todos os processos, a gente não precisa pensar que tem professor que tem lá 20 turmas, ele acha que as 20 turmas tem que já folhas para ele levar para casa para corrigir. Aproveite o momento de sala de aula, registre as suas observações, né? Analisa, observa bastante, ou se não tem que fazer alguma correção de rota, não está dando certo por esse caminho, o que eu posso fazer de diferente, né? Para não ficar falando, não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo, e continuar fazendo o mesmo, né? Então, pensar que a avaliação, ela está vinculada à aprendizagem, né? Ela está ali à disposição da aprendizagem. Então, o foco é a construção do conhecimento. Por isso ele ali está no subtítulo, né? Avaliação da aprendizagem. A gente avalia se estão aprendendo, né? Daí, algumas perguntas que vocês podem fazer já que estamos em agosto, né? O que deu certo até agora? Tal situação com as turmas dá muito certo, eu consigo ter ali um retorno positivo. Tal situação não está dando certo. Não dá, vou ter que dar uns passos para trás, ter que rever que essas estratégias não estão atingindo os estudantes. Né? O que eu fiz com os resultados dos estudantes? Né? Então, assim, não aprenderam. Ok, virar a página, próximos assuntos. Né? O que a gente fez? Né? Daí vem com aquilo ali, né? Como eu realizo a recomposição das aprendizagens não consolidadas, né? Eu entrego a prova, na próxima semana já tem a recuperação, né? Ou na próxima semana eu me coloco à disposição de quem tem dúvida, depois na outra já dou uma recuperação. Cadê a recomposição, né? Lembrar, recuperação não é uma prova, recuperação é o período de recomposição das aprendizagens, né? E o que eu posso fazer de diferente, né, para atingir aí os estudantes? Aqui um exemplo, pessoal. Eu queria colocar essa questão na prova. É uma questão que quando eu dava aula de história, tinha no livro didático, e eu gostei dessa questão. E por isso eu adaptei e fiz aqui ela na prova de geografia. Então, ali tem o título, né, a temática, né, então, no primeiro quadrinho, zonas térmicas. Tem 4 palavras, uma é intrusa, uma é invasora. Qual que é? Eles tinham de riscar o termo invasor. Então, aquilo que não fazia sentido. Só que para trabalhar isso, pessoal, eu utilizei com outras informações, eu utilizei essa atividade antes em sala de aula. Porque, já que é uma atividade diferente, eu não posso colocar uma atividade dessa na prova do nada. E o estudante acabar errando e eu achar ele não desenvolveu essas aprendizagens, na verdade, ele não sabia como fazer. Então, por isso, a gente tem que pensar, será que as minhas aulas estão preparando o estudante para dar conta daquela avaliação? Né? E daí, pensando na retomada dos conceitos básicos ali para as provas, né? E até mesmo com o processo de recomposição da aprendizagem, eu fiz com eles uma atividade que eles adoram. Né? Hoje mesmo, os estudantes estão falando, faz de novo aí, professor, que a gente gosta muito. Eu divido a turma em 3 ou 4 grupos, dependendo do número de estudantes da turma. Coloco ali, digamos, se foram 4 grupos, 4 cadeiras na frente. Eles podem criar o nome do grupo, da equipe, eles adoram lá criar o nome da equipe, aquela coisa toda. E vem um estudante de cada grupo. E eles ganham umas plaquinhas, A, B, C e D. O grupo não pode ajudar. Aquele estudante que sentou na cadeira, um de cada grupo, vai ler a pergunta que vai para ele. Tem ali a pergunta, e daí quando eu falo já, eles têm que levantar a plaquinha. Se eles acham que é A, que é B, que é C, que é D. E depois vem a resposta e eles marcam ponto ou não. Troca, vem um outro do grupo, daí eu digo, quem senta à direita desse colega vai ser o próximo que vai ter que vir, que daí ele se organiza o que se para da direita. Tá? Daí vem o próximo, daí tem ali, né? Próximo colega sentado, né? Então são slides, pessoal, com as perguntas, e eles vão retomando, e é uma forma de eles realmente quererem fazer. Às vezes, se eu noto que todo mundo errou, peraí, antes da próxima pergunta, retomo ali com eles na hora. Uma outra situação foi quando eu faço até hoje o top 10, antes de cada avaliação, eles esperam por isso, e eu criei o top 10 quando eu dei aula de história, né? O que acontece? Eu fui dar aula de história para 4 turmas de sextos anos, né? Essa não é uma história nova, eu já contei informações, né? E eu tinha uma lembrança das minhas aulas de história, né? De grande parte dos professores que me deram aula de história, que era assim, eles davam aula de história, davam da aula, informação, daqui a pouco, prova de tal. Assunto, dá um exemplo aqui, Grécia Antiga.
E eu ficava, meu Deus, a gente está um mês e meio falando da Grécia. O que de tudo isso vai cair, né? E daí, chegava na hora, eu estudava, mas tinham coisas lá que foi falado uma aula, foi isso uma aula, eu não sabia nem que ia cair, né? Então, eu não queria que os meus estudantes, ainda mais que eu dava aula para o 6º ano, eles passassem por isso, né? Então, quando eu fui marcar a primeira prova, eu pensei, eu estou falando, estou fazendo atividade, estou estudando um livro durante um mês e meio. Como eles vão descobrir o que vai cair na prova? Então, eu criei o top 10, tá? Aqui tem duas maneiras, né? Tem aqui o da esquerda, que é com conceitos bem chaves, né? Eu digo para eles, quando eu apresento, eu digo para eles assim, vocês têm que olhar e pensar, qual desses termos aqui não vem nada na minha cabeça? Porque daí significa que eu vou ter que fazer, quando eu for estudar, eu vou ter que estudar mais do que o resto da turma, tal conceito, tá? Porque esse é o que eu tenho mais dúvida, né? Uma outra questão que me ajuda bastante é que, criando o top 10, eu crio a prova a partir do top 10. Então, eu faço uma avaliação que que só tem aquilo que foi dado em aula, né? Para não ter aquela coisa, né? Ah, eu tenho uma turma, eu dei aula, e essa turma aqui eles não tiveram, então na hora que eu apresento, todo mundo está vendo, ó, tudo aquilo ali foi dado em aula, né? E fica uma prova que não tem aquilo assim de, isso aqui a gente não deu conta, isso aqui não, porque eles já tá todo mundo ali, né, ciente do que vai cair. Na direita tem ali, por exemplo, no 7º ano, o início de um top 10, que eu coloquei algumas informações a mais, tá? Porque eu achava que era bastante conteúdo, era formação do espaço rural e formação do espaço urbano do Brasil. Então, eu achei que... E podem ver que também não é um gabarito, né? Não é um gabarito, são conceitos ali que eles vão ter que retomar. E o top 10, eu acho que, assim, se fosse uma dica que eu acho que uma das mais importantes é essa, que ajuda bastante na organização nossa e dos estudantes. Uma outra atividade que os estudantes gostam bastante é essa ali da esquerda, que é assim, eu dou lá, digamos, umas 15 frases, eles se dividem em grupo também, e daí eles têm que descobrir o que está errado na frase e reescrever a frase corrigindo. Todas as frases têm erros, tá? E daí eles lá, na frase 1, está errado é tal coisa, eles reescrevem a frase. Daí vai uma equipe por vez. Primeira equipe, qual o erro da frase? Troca tal palavra por tal palavra. Errou. Segunda equipe, na mesma frase. E eles, troca tal palavra por tal palavra. Acertou. Daí todo mundo arruma sua folha, tá? Então, essa é uma atividade que faz com que todo mundo fique junto ali, seguindo, porque eles querem saber ali, né, se vão marcar ponto ou não. Eles anotam, né, e marca ponto, eles gostam disso, das questões das equipes ali, né, e acaba que no final todo mundo tem um material de estudo, né, e a gente reviu tudo que vai cair na avaliação. Aqui na direita era um mapa mental, tá? Na verdade, aqui eles recortando, eles foram organizando na mesa 4 mapas mentais, um sobre a divisão internacional do trabalho, outro sobre a Revolução Industrial, outro sobre fases do capitalismo, o outro sobre fases da globalização. Então eram 4 imagens de cada, e depois a gente fez a correção, e na correção eles foram colando ali, né, e vendo se acertaram ou não. E para finalizar, pessoal, o que a gente tem, então, nos próximos cadernos, né? A gente tem aqui, nos próximos cadernos, no caso de geografia, a gente vai ter orientação espacial, orientação ali geográfica, tá? É aquela primeira habilidade ali. No 7º ano vai ser sobre a questão da população brasileira. No 8º ano vai ser sobre a questão dos conceitos de Estado, nação, território, governo, país, tá? Vinculados ali à questão da América e África. E no 9º ano, lembra que eu falei para vocês que eu fui trabalhar a relação de clima e vegetação e ficou enorme? Então, é a continuação dessa habilidade, trabalhando mais focado na questão da vegetação, o título do texto é como identificar, né, como descobrir aí sozinho a vegetação de um lugar, qualquer lugar do mundo. História é identificar as formas de compreensão da noção de tempo e espaço por períodos, né? Destacando então a questão de continuidade, rupturas. No 7º ano, então, vai já falando da questão das navegações. Depois, aqui no 8º ano, é sobre a questão da Guerra dos Farrapos, né, no Brasil Império. No 9º ano, vai sendo falado sobre a questão da República Brasileira.
Eu deixo aqui, então, pessoal, o QR Code, ou quem você pode apontar o celular ali, né, e a câmera do celular, e vai aparecer ali o link, ou vocês podem colocar gg.gg/agosto.ch, né, de Ciências Humanas, tá? Agradeço a participação, agradeço que vocês aqui observaram, viram tudo, né? Espero que tenham aproveitado bastante as dicas, né? E a gente se vê por aí. Estamos à disposição de vocês. Quem quiser contribuir com algum material, eu quero, lá naquelas atividades extras, tem uma atividade que eu acho bem legal, eu quero mandar, Rodrigo, para tu anexar ali, para disponibilizar para a rede. Bem tranquilo, pessoal, e a gente está aqui para um ajudar o outro. Tá? Sigamos unidos e um abraço a todos.